Justin Bieber e Hailey Bieber iniciaram sessões discretas de terapia de casal nas últimas semanas, em meio a um período de crise conjugal. Segundo fontes próximas à família, a decisão de buscar auxílio profissional ocorreu após uma série de discussões intensas, motivadas pelo vazamento de novas canções do cantor e pelo reencontro emocional entre Justin e Selena Gomez em Los Angeles. Relatos de fontes que acompanham o casal indicam que Justin tem demonstrado uma postura ambivalente durante as sessões. Embora reconheça o esforço de Hailey em manter a estrutura familiar, especialmente após o nascimento do filho do casal, Jack Blues, o cantor teria confessado sentir um vazio profundo na relação. Para o artista, o casamento teria se tornado uma rotina funcional no papel, mas que lhe causa sufocamento emocional. A situação ganha contornos mais delicados devido à vulnerabilidade demonstrada por Justin em conversas privadas. O cantor teria admitido que a participação na terapia é uma obrigação assumida em prol do filho, mas expressou dúvidas sobre o desejo de salvar o matrimônio, chegando a declarar que sente como se já tivesse desistido da união há algum tempo. Especialistas em comportamento sugerem que o cantor enfrenta uma crise de identidade conjugal tardia, na qual tenta conciliar a família que construiu com Hailey e o impacto de sentimentos não resolvidos ligados ao seu passado. O distanciamento entre o casal tem sido notado publicamente, com observadores apontando a falta de interação direta entre os dois, mesmo em eventos sociais. Paralelamente, o canal de comunicação entre Justin e Selena Gomez permanece aberto, o que, segundo analistas, compromete o progresso genuíno no casamento atual. Hailey Bieber, por sua vez, mantém a participação nas sessões de terapia com determinação, embora enfrente níveis elevados de ansiedade. Fontes indicam que a modelo teria adotado uma postura de aceitação em relação ao contato entre o marido e Selena, desde que a interação permaneça restrita ao âmbito privado e não se torne pública, evitando assim uma exposição maior do conflito. O contraste entre a disposição de Hailey em preservar o casamento e a incerteza de Justin tem gerado uma tensão crescente no ambiente doméstico. O comportamento do cantor, refletido em letras de músicas recentes que abordam o descontentamento com a vida a dois, reforça a percepção de que a terapia, neste momento, atua mais como um mecanismo de adiamento de uma decisão definitiva do que como uma solução imediata para a crise. A instabilidade emocional de Justin e a manutenção de vínculos com o passado continuam a ser os principais pontos de desgaste na relação, colocando o futuro do casal em um cenário de incerteza. É impossível não olhar para esse cenário e sentir que estamos diante de um daqueles momentos em que a vida real, com todo o seu peso e complexidade, acaba atropelando o glamour que a gente costuma associar a figuras como Justin e Hailey Bieber. Quando a gente fala de Justin, estamos falando de alguém que praticamente cresceu diante das câmeras, um fenômeno mundial que saiu de Stratford, no Canadá, para se tornar a maior estrela pop do planeta ainda na adolescência. A trajetória dele é singular, quase um estudo de caso sobre o que a fama precoce faz com a psique humana. Ele foi descoberto no YouTube, apadrinhado por Usher e Scooter Braun, e viveu anos sob uma pressão que poucos de nós conseguiríamos suportar. De Baby ao crescimento musical que o levou a terrenos mais maduros, ele sempre foi o centro das atenções, mas também alguém que sempre pareceu buscar um sentido, um ancoradouro emocional. E no centro desse turbilhão durante anos esteve Selena Gomez. A relação deles foi, sem dúvida, a telenovela da vida real mais acompanhada do século XXI. O vai e vem constante, as declarações públicas, a adoração dos fãs, tudo isso criou uma sombra que, pelo visto, nunca se dissipou completamente. Já a Hailey, nascida Hailey Rode Baldwin, é filha de Stephen Baldwin, o que já a colocou no mundo do entretenimento desde o berço. Mas ela trilhou um caminho próprio muito bem-sucedido no mundo da moda. Ela não é apenas a esposa do Justin. Ela é uma modelo de renome, alguém que soube navegar os bastidores da indústria com uma descrição que, convenhamos, é rara para alguém do seu nível de exposição. Quando eles se casaram, em 2018, muita gente foi pega de surpresa. Parecia uma virada de página. Um momento de maturidade para o Justin, que vinha de um período conturbado e de um reencontro rápido com Selena que não vingou. O casamento com a Hailey foi apresentado ao público como porto seguro, a estabilidade que ele precisava para se encontrar. E por um bom tempo foi exatamente isso que vimos. Um Justin mais calmo, mais voltado para a fé, para o cuidado com a própria saúde mental e, claro, para a construção de uma família. O nascimento do pequeno Jack Blues deveria ser o ápice dessa calmaria, o momento em que todas as peças do quebra-cabeça se encaixariam.
Mas, olhando para essa notícia recente, a gente percebe que a realidade é muito mais cinzenta do que as fotos de família no Instagram sugerem. O que me chama a atenção aqui não é apenas o fato de estarem em terapia, afinal, qualquer casal com a visibilidade deles precisa de um suporte profissional absurdo para lidar com a rotina, mas o nível de descolamento que o Justin expressa. Quando ele fala em sufocamento emocional, ou em uma rotina funcional, ele está descrevendo o drama clássico da pessoa que buscou a estabilidade como uma fuga do caos, mas que acabou descobrindo que, ao tentar se curar, acabou se prendendo a um papel que talvez não seja o dele. É o dilema do artista que precisa do conflito para se sentir vivo, e que, ao ter a paz que tanto pediu, sente-se entediado ou, pior, aprisionado. Na minha visão, o que torna essa situação tão triste e ao mesmo tempo tão humana, é o fato de que o passado, encarnado na figura da Selena, nunca deixou de ser uma variável na equação. É evidente que para o Justin, o capítulo com a Selena não foi apenas um namoro de juventude, foi a formação da identidade emocional dele. O fato de eles manterem um canal de comunicação aberto, mesmo que supostamente privado, é um terreno muito perigoso. Como manter uma conexão real com a esposa que está tentando desesperadamente construir um lar, quando uma parte do seu coração ainda está tentando resolver pendências com uma pessoa que representa uma era inteira da sua vida? Hailey, por outro lado, demonstra uma resiliência que chega a ser dolorosa. Aceitar esse contato em prol de uma estrutura familiar é um sacrifício enorme, mas até onde o amor, ou a conveniência, pode sustentar esse tipo de concessão sem que a pessoa se apague? Eu, particularmente, acho que a televisão e a mídia de entretenimento sempre trataram o relacionamento do Justin e da Hailey como um troféu ou uma batalha, esquecendo que por trás dos milhões de seguidores, são duas pessoas tentando lidar com traumas, crescimentos descompassados e uma fama que não dá trégua. O que a gente vê hoje é o reflexo de um problema que não é de agora. É uma crise de identidade tardia, como mencionaram os especialistas, mas é também o resultado de uma vida vivida sob holofotes, onde a linha entre o que é eu e o que é expectativa pública se torna muito tênue. Quando Justin diz que sente que já desistiu da união há tempos, isso não é apenas uma frase de desabafo, é um alerta de que, às vezes, a terapia pode servir apenas para organizar o encerramento, e não para o renascimento. É impossível não sentir que esse momento representa um divisor de águas na história deles. Se antes a gente via o Justin tentando se encaixar no molde de homem de família, agora a gente vê o homem que está começando a aceitar que talvez ele não seja esse molde, ou pelo menos, não da forma como foi planejado. A questão que fica, e que a gente vai acompanhar de perto, é se essa honestidade brutal que ele tem demonstrado nas sessões de terapia vai levar a uma ruptura definitiva ou se, através desse reconhecimento da dor, eles vão conseguir reconstruir algo que seja, de fato, autêntico. A fama, o dinheiro e o sucesso são ótimos, mas eles não blindam ninguém contra a solidão de estar casado com alguém e ainda assim se sentir sozinho. O que estamos assistindo não é apenas um fofoca de celebridade, é o desenrolar de um processo humano difícil e, infelizmente para eles, exposto ao mundo inteiro. Fica aqui o meu desejo de que, independentemente do desfecho, eles consigam encontrar a paz, seja juntos, seja em caminhos separados. Porque ninguém deveria carregar o peso de um casamento que se tornou um fardo, especialmente com um filho pequeno no meio de tudo isso. É um cenário delicado, complexo e honestamente muito revelador sobre o preço que se paga quando a vida real não consegue alcançar o que a gente projetou para o futuro.